Fala, torcedor vascaíno. O Vascão ganhou ontem. Graças a Deus, o Vasco ganhou por 3-2 em São Januário contra o Bahia. No sufoco, né? Primeiro tempo do Vasco foi muito bom, surpreendeu todo mundo por conta da escalação, né? Que o Vasco entrou com o Galdames, entrou com o Ryan, entrou com o Maicon, enfim, a escalação surpreendeu todo mundo, porque ninguém esperava que o Galdames ia ser titular na partida de ontem, e o Galdames incrivelmente jogou bem, né? A gente vai comentar nesse vídeo aqui um pouquinho sobre a partida, do que a gente achou sobre o Vasco. Deixa seu comentário aí que é importante, o que você achou, dê sua opinião, que é importante pra caramba. Mas antes, você tá chegando agora no nosso canal, não me conhece, o meu nome é João, você é no canal Sentimento Vascaíno. Muito obrigado pela sua presença no nosso canal mais uma vez, tá? Deixa seu like, se inscreve no nosso canal que é importante, ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, beleza? Então, gente, é mais ou menos isso. Cara, vamos comentar um pouquinho aqui sobre o jogo de ontem do Vasco? Vamos lá. O Vasco entrou a campo com aquela escalação, né, que a gente não esperava. Tá na tela aí a escalação do Vasco, como se dizer. Léo Jardim no gol, João Vitor e Maicon a dupla de zaga. O Léo teve algum probleminha que não foi nem relacionado pro jogo. Na lateral esquerda, Lucas Piton, lateral direita, Paulo Henrique. Até aí tranquilo. Dupla de volante. Foi aí que o Rafael Paiva surpreendeu e deixou qualquer torcedor do Vasco maluco. Que foi colocar o Pablo Galdames como titular. Vou ser bem sincero pra vocês, eu não fiz live pré-jogo ontem, mas eu pensei na minha cabeça, quando eu vi a escalação, quando eu vi a notícia para repostar na nossa página, no nosso Instagram, sobre o Pablo Galdames, que iria ser titular talvez pro jogo contra o Bahia, eu falei, meu Deus do céu, o Rafa Paiva tá ficando completamente maluco. Eu falei, você também deve ter falado, né? E por incrível que pareça, o Galdames jogou bem. Foi uma partida muito ok do Galdames, muito bom, muita boa partida do Galdames, né? Eu achei de verdade, não errou passe um ou outro, errou, mas isso é normal. Qualquer jogador erra passe, né? Então, o Galdames jogou muito bem, na minha opinião, jogou bem pra caramba, me surpreendeu muito. E aí do Pablo Galdames e Matheus Carvalho, os dois como volante. E aí ponta direito, o Puma Rodrigues fez mais uma boa partida do Puma no dia de ontem, né? Jogou bem, particularmente. Cara, nunca vi o Puma, de verdade mesmo, dando a minha opinião aqui, eu nunca vi o Puma dando aqueles piques igual ele tava dando lá, como ponta, né? Dando aquele pique, é um jogador que eu sempre falei, sempre bati nessa tecla de que o Puma é um jogador muito bom ofensivamente e ele tá se provando que é bom realmente ofensivamente, que pode ajudar nosso time ofensivamente, né? A gente sabe que como lateral, ele acaba pecando um pouco como defensivamente, né? Já ofensivamente, ele é um jogador muito bom, que ajuda demais, né? No apoio ali, com ponta, etc. E aí o Rafael Paiva testou ele como ponta, tá dando certo no time do Vasco, né? Já que os nossos pontas não estão dando certo, ele coloca o Puma Rodrigues ali, improvisa e tá dando certo pra caramba. E mais uma partida boa do Puma Rodrigues. Na ponta esquerda, direita, esquerda no caso, né? Emerson Rodrigues, que é aquele jogador que a gente já sabe, né? É aquele bagre esforçado, que é o Emerson Rodrigues. É um colombiano que mata contra-ataque, que se embola com a bola, que faz gol, enfim, né? O que importa é que ele fez o gol do jogo de ontem do Vasco. O gol foi crucial e ajudou pra caramba. Ele teve uma outra oportunidade antes de fazer o seu próprio gol, que foi de cara pro gol, né? Ele acabou abriu as pernas, deu corta-luz, mas não tinha ninguém, a bola não passou pro Ryan. A bola sobrou no pé dele, ele chutou, acabou, a bola que não entrou, né? Mas enfim, depois, logo em seguida, ele acabou fazendo o gol. Cara, o primeiro tempo do Vasco foi muito bizarro. Foi muito bom o primeiro tempo. E aí também não pode esquecer do Moleque Ryan. O menino jogou muito bem. Eu vi muita gente comentando que o Vasco sem o Verratti é um pouco mais rápido, tem um apoio a mais lá ofensivamente. E sim, gente, por quê? O Verratti é um excelente jogador, é um excelente capitão, é um cara que ama o Vasco, que aprendeu a amar o Vasco. Só que é um jogador muito lento no ataque. É um jogador que sai, que ele se esforça o tempo inteiro, ele sai da área para tentar pegar a bola, etc. Só que ele é um jogador muito lento. Então ele não ajuda com a bola no pé, com velocidade, nada do tipo. Já o Ryan é diferente. São características diferentes. O Ryan é alto como o Verratti, só que é um jogador mais jovem. É um jogador que é muito bom fisicamente, muito bem fisicamente, é o Ryan. É um jogador rápido, que aí ele traz essa mobilidade ali no ataque pro Vasco, né? Que o Verratti não sabe fazer. Mas aí na área também, se cruzar na área pro Verratti ali, estando na área, meu irmão, é você pedir pra chorar, né? O adversário é pedir pra chorar. Enfim,
Cara, e por isso o Vasco tem mais mobilidade sim com o Ryan no ataque. Um jogador que seja, um centroavante que seja mais rápido que o Verratti. O Verratti é um jogador lento, né? Todo mundo sabe disso. E aí acaba não ajudando tanto ali ofensivamente, né? Nesse quesito assim de dar um suporte, de corrida e etc. O Ryan já é um jogador mais rápido, dá mais uma mobilidade a mais, né? Então, gente, partida muito boa, na minha opinião, do Vasco no primeiro tempo. Porra, excelente primeiro tempo do Vasco. A gente acabou tomando aquele golzinho ali. O cara acabou acertando aquela cabeçada ali no cantinho do Léo Jardim. Mas primeiro tempo muito bom. E o que, que a gente tem para falar do Dimitri Payet? Né? A gente viu que ele queria jogar bola contra o Cuiabá. Ele entrou ali faltando o quê? 10 minutinhos, 5 minutinhos contra o Cuiabá. E a gente viu que ele estava querendo. Ele entrou, ele segurou a bola, que era o que o Vasco estava precisando, não estava conseguindo fazer. É um jogador que eu já falei para vocês, que é um jogador que se tiver com um preparo físico muito bom, ele vai ajudar pra caramba. Ele vai agregar muito, muito, muito nesse time do Vasco. É um jogador que tem uma qualidade que é difícil encontrar no Brasil realmente. Só que o problema dele é a idade e o preparo físico. Só que esse preparo físico eu criticava bastante, que sempre falava no início do ano o Payet estava bem focado, a gente viu que ele estava magrelo e etc. E aí, depois dessas lesões que ele teve aí no meio do ano, ele acabou voltando um pouquinho mais cheio novamente. Só que agora, aí ele tá emagrecendo novamente. Então ele tá querendo realmente ficar no Vasco da Gama. Ele gosta, ele se identificou com a torcida se identificou com o jogador. Por mais que o jogador ganhe 1.500.000 reais por mês, que é muito dinheiro, na minha opinião, que é um absurdo pagar isso pro Payet, o futebol que ele tá apresentando no Vasco, que ele apresentou no Vasco até agora, né? Mas agora ele tá ajudando. É um jogador que, na minha opinião, próximo jogo contra o Botafogo, pode colocar ele como titular. Se o Rafael Paiva quiser colocar ele com Coutinho e não sei o que, pode colocar, pode tentar, né? Mas eu não colocaria. Eu colocaria o Payet no próximo jogo, porque o Coutinho até agora não apresentou tanta coisa, na minha opinião. E o Payet tá jogando bem, tá parecendo que quer jogar bola e etc, né? Então, cara, o Rafael Paiva que bate a cabeça, quebra a cabeça pro próximo jogo, que é contra o Botafogo pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então, cara, partida muito boa do Vasco, partida muito boa do Galdames, muito boa do Payet, excelente, do Puma. O Emerson Rodrigues é aquele jogador que a gente sabe que é um bagre, que é esforçado pra caramba. Nossa zaga, cara, o Maicon, bizarro, né? Não dá com o Maicon. Parece que já deu já com o Maicon. É de verdade. Ano que vem, acabar esse ano aqui agora, por mais que ele tenha um contrato aí que renovou automático, etc. Cara, manda embora. Tenta emprestar, tenta fazer alguma coisa, porque não dá certo ter o Maicon. Dá pra deixar ele no banco, pelo menos. Então vai, contrata 2 zagueiros na janela e deixa ele no banco ali. Caso precise, urgentemente, coloca o Maicon em campo, né? Que ele é um jogador que ajuda ali no vestiário, pelo menos, do Vasco. Pelo menos isso ele faz. E aí, cara, João Vitor, uma partida ok do João Vitor também. Os dois laterais apoiando pra caramba. O Vasco jogou bem primeiro tempo. Só que o segundo tempo do Vasco é aquele segundo tempo que o resultado tá tranquilo. E aí o time entrou um pouco afobado no segundo tempo, né? O time entrou bem até no segundo tempo, na verdade. Só que aí acabou se afobando um pouquinho mais. Errava a bola, ficava nervoso e etc. E aí o seu Ney fala assim, pô, e o Payet brigando com o Léo Jardim? Cara, isso é bom pro Vasco. Isso é bom por quê? Porque, cara, parece porque eles querem que o Vasco vença. Eles estão discutindo ali, ó, pra jogar, tá ligado? Pra representar nossa camisa dentro de campo, pra vencer. Isso é bom pro Vasco. Daqui a pouco ele já deve ter se entendeu já no vestiário e etc. É uma briga ali, etc. O Léo Jardim é o tradutor do Payet no São Januário, no vestiário do Vasco, né? Como jogador ali no caso. Então, meu irmão, eles estão brigando, discutindo ali pra tentar ajudar o clube de regata de Vasco da Gama. E isso é muito bom, é muito importante, porque os jogadores a gente tá vendo que estão empenhados em ajudar o nosso clube, né? E isso é importante pra caramba. E aí, falando no próximo jogo do Vasco, vou colocar na tela aí a classificação. Como que o Vasco ficou nessa janela, nessa tabela aí? O Vasco ficou em nono colocado, com 43 pontos. A gente lembrando que a gente tá com 31 jogos, tá? O Atlético Mineiro tá com 40, ainda tá com 30 jogos, tá com um jogo a menos que a gente. Então, se o Atlético ganhar, ele passa a gente com 44. Mas olha aqui, o Bahia era o sétimo colocado, é o sétimo colocado com 46 pontos. A gente tá 3 pontos de diferença só do Bahia ali, no caso, que é o sétimo colocado, né? Que provavelmente vai ser um campeão da Libertadores, vai ser brasileiro. E da Sul-Americana, provavelmente também pode ser um campeão, um time brasileiro. E possa ser o Corinthians, possa ser o Cruzeiro e etc. E aí vira um G8 ali. E aí seria muito bom pro Vasco. O Vasco tá 43 pontos. Próximo jogo do Vasco, você está se perguntando, é na terça-feira, dia 5/11.
Então a gente vai ter essa semana inteirinha aí sem Vasco. Só na terça que vem Vasco joga, tá? Então é importante contra o Botafogo no Newton Santos. Então é um adversário muito difícil, um adversário que tem um bom elenco, que é muito bem treinado, mas a gente não tem que ter medo de ninguém, né? E ainda mais contra o Botafogo, né? Com todo respeito, os caras estão jogando muito bem, estão praticamente no pé na Libertadores, na final, né? Estão classificados praticamente. Mas, porra, é o Vasco da Gama contra o Botafogo. Com todo respeito ao botafoguense, mas não tem nem comparação clube com o outro, né? Por mais que ele ganhe Libertadores e etc, não tem nem comparação, nem existe isso. Não existe nem essa discussão aqui no Rio de Janeiro, nem nenhum lugar, né? Então, cara, o Vasco tem que ir pra cima do Botafogo, por mais que eles são líder e etc, que vão pra cima do Vasco também. O Vasco tem que saber jogar no Newton Santos, né? Ainda mais que é um gramado sintético que é totalmente diferente. E o próximo jogo é às 21 horas. Vai passar na TV Globo, se eu não me engano, também. É importante para vocês saberem aí. Vasco contra Botafogo. E aí, se o Vasco ganhar, Vasco para 46 pontos. Encosta aqui no Bahia e fica muito importante. E aí, depois, na 33ª rodada, é contra o Fortaleza fora de casa, no Castelão. Aí já é um jogo muito difícil também. Fortaleza que acho que perdeu, se eu não me engano, um jogo dentro da sua casa esse ano pelo Campeonato Brasileiro. Enfim, né? Já ganhou dele, a gente já empatou desde fora de casa também. Então é bem possível a gente consiga uma vitória, um empate, seja o que for, ajuda pra caramba depois, né? Lembrando aqui, ó, 34ª rodada, Vasco Internacional no São Januário, depois Corinthians e Vasco, depois Vasco Atlético Goianiense, e aí depois Vasco e Atlético Mineiro. Então Vasco tem muitos jogos dentro de casa. O último jogo é contra o Cuiabá fora de casa, o Vasco tem a possibilidade de passar, porque o Cuiabá até lá provavelmente vai estar rebaixado, né? Então, gente, é mais ou menos isso esse vídeo. Deixa seu like, inscreve no nosso canal que é muito importante. Ajuda demais na divulgação do nosso conteúdo, seu compartilhamento. Um beijo, abraço, saudações vascaínas e um beijão.